Prezados professores, boa noite. O meu nome é Mariane Aparecida da Silva, sou graduanda do curso de Engenharia de Minas da Faculdade Pitágoras e estou aqui por meio deste apresentar aos senhores o meu trabalho de conclusão de curso, que tem por tema deposição de rejeitos a seco como medidas de segurança, métodos de deposição de rejeito. Então, a partir deste momento, eu estarei projetando para os senhores a minha tela. E para uma melhor visualização, eu estarei pausando o meu vídeo, ok? Então, vamos lá. Bom, em decorrência dos últimos desastres que acometeram o ramo da mineração nos últimos anos, busca-se hoje métodos de otimização nas tecnologias para otimização dos processos e a retomada da produção e geração do número de empregos justamente atrelados à saúde e segurança, um número que foi bem reduzido nos últimos tempos, né? Porque os últimos acontecimentos relativos às barragens de Fundão e Mariana e B2 em Brumadinho colocaram em descrédito as atividades minerárias no que diz respeito à qualidade de vida, ao desenvolvimento humano, principalmente no estado de Minas Gerais, na região do Quadrilátero. E para retornar ao ápice das operações, se faz necessário um gerenciamento dos riscos para assegurar os níveis de segurança das barragens, a um nível aceitável e até mesmo a um nível superior aos padrões exigidos pelos órgãos fiscalizadores. Tendo em vista que o processo de beneficiamento mineral é extremamente necessário para o objetivo final do produto lavrado, a maior parte das mineradoras do mundo inteiro utilizam barragens como um método de retenção da polpa que vem desse processo de beneficiamento. Então, por esses determinados fatos, o presente trabalho tem o objetivo a apresentação dos principais métodos de deposição de rejeitos e buscando melhor metodologia em âmbitos de saúde e segurança, não só dos colaboradores, bem como para toda a população circundante das áreas de risco. Bom, a limitação dos recursos naturais em novas áreas tem levado as empresas a optarem por métodos de alteamento de barragens já existentes, para um melhor aproveitamento do espaço para a deposição do rejeito em polpa. Então, a proposta deste é a revisão bibliográfica de análise do melhor e mais seguro método de deposição de rejeito na mineração, utilizando como fonte o decreto para o descomissionamento das barragens existentes. Então, seguimos para o capítulo 1, beneficiamento mineral. Bom, desde o período colonial, a mineração é vista como uma grande fonte de renda para o Brasil, não só para o Brasil, para o mundo, sendo responsável por aproximadamente 5% do PIB nacional, se tornando ainda mais grandiosa em decorrência da diversidade de riquezas que encontramos em nosso solo. E frequentemente, na maioria das vezes, um mineral ele não pode ser utilizado conforme apresentado no resultado de sua lavra. É necessário separá-lo de minerais agregados que, por sua vez, não possuem interesse ou não são economicamente viáveis para comercialização. Então, é aí que chegamos ao início do mágico processo, de se chegar ao produto final para comercialização. Após as detonações, o material explotado na lavra, ele segue para o primeiro passo do processo de beneficiamento, conhecido como cominuição, chamado também britagem, moagem, mas que se resume em um conjunto de operações para se reduzir a granulometria das partículas, com o intuito de permitir um melhor manuseio do material, um transporte contínuo, a utilização do minério e, principalmente, a separação do mineral útil do não útil. Então, após essa etapa, nós temos a etapa de peneiramento,
que consiste na separação das partículas por frações, né, de tamanhos pré-determinados, de acordo com o que se deseja, né? E esse peneiramento ele pode ser realizado a úmido ou a seco, com auxílio de peneiras de diversos modelos e tamanhos. Em seguida, evoluímos para um conjunto de etapas que eu acho que são mais importantes para o tema proposto neste trabalho, né, que é onde se inicia o uso de fluidos, podendo este ser água ou ar. Então, essa etapa ela é relativamente utilizada quando há necessidade da separação do material de interesse dos que não são, né? Essa separação ela pode ser feita por concentração gravítica, né, que é considerada um dos métodos mais utilizados nos dias atuais, tendo por metodologia a separação dos diferentes minerais através da sua densidade, né? Então, os minerais são separados por sua densidade, né? Auxiliado essa separação por forças da gravidade, utilizando equipamentos como jigs, mesas vibratórias, espirais, cones, dentre outros equipamentos. Temos o processo de espessamento e filtragem, né? Que é utilizado para a recuperação das águas das polpas de rejeitos ou os concentrados, né? O espessamento ele consiste na separação sólido-líquido baseada na velocidade da sedimentação das partículas em questão. Porém, por ser de um custo muito baixo, né, esse é o método mais utilizado e preferido para o desaguamento pela maioria das empresas minerárias do mundo, né? E de todos os processos já citados, chegamos aos específicos que caracterizam, né, a necessidade do uso das barragens, sendo eles a etapa de flotação e o espessamento, né? Este, em especial, dentro de todos os utilizados no processo, é considerado o que mais gera resíduos finos, né? Que, ao se misturarem com a água do próprio procedimento, constituem a lama que é descartada nas conhecidas barragens. Daí seguimos para o capítulo 2 e falaremos um pouco das barragens de rejeito no Brasil. Então, aproximadamente 300 anos atrás, né, dá-se o início das barragens de rejeito no Brasil, com o início das atividades minerárias, né, antes mesmo da conhecida corrida do ouro. Então, eu trago como curiosidade, né, que o primeiro registro de mineração no Brasil deu-se aqui no nosso estado de Minas Gerais, na cidade de Mariana, com a mina de Passagem, né? Então, por muito tempo, em vários países, os rejeitos diversos oriundos das atividades de mineração eram descartados, sem nenhuma sistematização, assim, na natureza, nos cursos d'água, né? Antes do século XV, essas disposições inadequadas de rejeito, elas eram completamente desprezíveis, né? Com a introdução de máquinas movidas a vapor, deu-se então um aumento significativo no avanço da produção, o que gerou em mais produção de resíduos, né, que em decorrência da falta de espaço tinham que sair da área de produção e continuavam sendo encaminhados a locais inconvenientes. Então foi na década de 30, né, para mitigação de riscos ambientais que começaram a surgir, que as indústrias, né, começaram a investir na construção das primeiras barragens, que a princípio eram projetadas transversalmente aos cursos d'água, né? E a utilização dessas eram limitadas apenas para inundações, né? E tal método foi evoluindo junto ao tempo. Então, as barragens são projetadas com um quantitativo pré-estipulado de capacidade, né? E quando esse quantitativo está próximo de ser atingido, acontece o processo que chamamos de alteamento, né? Ou seja, um aumento reforçado da estrutura já construída, buscando maior capacidade para a disposição do material que está sendo rejeitado. São 3 os tipos de alteamentos realizados, né? Sendo eles alteamento ajusante, ou seja, a estrutura construída é construída para fora da barragem, né? No sentido do fluxo da água. O alteamento amontante, quando a estrutura é construída para dentro da barragem. O fluxo da construção ele é contrário ao fluxo da água, né?
Porém, a possibilidade de instabilidade desse método a montante é muito grande, devido à quantidade de finos que não são adensados próximo ao corpo das barragens, né? E isso gera uma alta capacidade de liquefação. As barragens, né, que se romperam aqui no quadrilátero, em Mariana e Brumadinho, eram alteadas neste método, né? E, por fim, nós temos o alteamento por linhas de centro. Bom, não é uma notícia que ouvimos com frequência, né? Mas registra-se que nos últimos 50 anos, 60 desastres ocorreram em decorrência de rompimentos de barragens, né? Sendo elas ou não de rejeitos. Os mais recentes, e contudo os mais impactantes, né, foram no ano de 2015, na cidade de Mariana, e em 2019, em Brumadinho. Né? E dentre os diversos motivos apontados, nós temos projetos mal elaborados, que acabam levando a estrutura ao colapso, e também a falta de manutenção e inspeção. Então, a partir dessa informação, passamos para o capítulo 3, que são as possibilidades de deposição de rejeitos a seco. Bom, com o passar dos tempos, né, novas metodologias para disposição de rejeito a seco vêm sendo buscada à medida que as soluções para a umidade, né, o mantimento da umidade dos minerais vem sendo garantido, né, nos processos de desaguamento. Então, o processo de espessamento, já mencionado nesse trabalho, ele garante uma separação sólido-líquida, mas ainda gerando como produto final uma substância pastosa que necessita de um processo de filtragem para retirada dessa umidade. Então, para se alcançar um rejeito com uma concentração de sólidos mais elevada, é necessário um processo de filtragem antecedendo o processo de espessamento, né? Antecedendo a etapa do espessamento. Então, uma concentração mínima de sólidos ela é necessária para que os filtros, né, que hoje estão disponíveis no mercado tenham o desempenho esperado. A filtragem, né, dos rejeitos, ela consiste na separação sólido-líquido por meio da filtragem da polpa, né, utilizando um filtro que retém as partículas e permite apenas a passagem do fluido, né? E por sua vez, esse fluido é direcionado para um sistema de drenagem e recirculação. A disposição de estéreis na forma de pilhas, bem como a fabricação de pasta mineral, são alternativas consideráveis para a não utilização de barragens, né? As possíveis técnicas apresentadas, elas dependem de alguns fatores que têm que ser estudados, como, por exemplo, as características físico-químicas do rejeito, né? Então, nós temos o método de empilhamento, né? Bom, o empilhamento de estruturas de rejeito individuais, ele não é favorável em decorrência das condições geotécnicas, tá? Com isso, opta-se pela técnica de combinação de rejeitos estéreis, que é conhecida como a codisposição ou uma disposição compartilhada, né? O que é isso? É resumido em um método em que se mistura rejeito e estéreo para em seguida dispô-los. Assim, as partículas finas, elas começam a ocupar os espaços vazios deixados pelas partículas mais grossas e garantem, assim, mais estabilidade para a pilha, né? Já os métodos de disposição compartilhada também blenda-se o rejeito com o estéreo, acondicionando-os em um mesmo espaço físico, porém sem permanecerem obrigatoriamente misturados. Bom, as técnicas mais utilizadas para essa deposição compartilhada de rejeito, né, elas demandam de baias, que são locais destinados à disposição do rejeito já filtrado, né, elas são cercadas por bermas que podem ser feitas do próprio material, né, e a deposição de camadas bem finas e injeção dos rejeitos nos depósitos de estéreis.
Bom, a deposição de baias, né? Enquanto uma baia é formada, a segunda se mantém em processo de secagem e uma terceira em processo de construção, tá? Então, aguarda-se o ressecamento e o adensamento desse rejeito para após o processo seja lançado o estéreo, né, a camada de estéreo, e assim recomeçar todo o processo até empilhar-se todo o rejeito disponível. Então, a técnica de disposição em baias, ela não exige equipamentos especiais, né? E este é um fato que contribui para a simplicidade da sua execução e a redução nos custos, né? Entretanto, o processo de construção ele é mais lento e obrigatoriamente ele tem a necessidade da adoção de um planejamento e métodos mais rigorosos, né, para evitar a incidência de poropressão proveniente dos diques, ok? Bom, a deposição por injeção de rejeitos, já a proposta dessa técnica, ela é na forma de pasta ou espessada, né? Ela é realizada pela injeção do rejeito na estrutura por meio de perfurações verticais ou inclinadas, contidas no próprio depósito. Tá? Esse método ele apresenta uma altíssima eficiência quanto ao preenchimento dos espaços vazios. Porém, demanda de bombas de alta pressão, né, porque o material tem que ser transportado até a área de lançamento, né, e isso ela gera um grande custo, né, tornando o método um tanto quanto inviável. E a disposição de rejeitos compartilhada, né, ela dispõe o rejeito alternadamente em camadas de estéreo, né, buscando com isso promover a infiltração do rejeito nas camadas de estéreis, né, e isso dissipa qualquer possibilidade de poropressão que possa vir a acontecer. Né? Nesse método, a disposição de rejeito ela é feita diretamente no topo, né? Pelo auxílio da gravidade. Porém, os excessos de poropressão eles podem ser intensificados devido à aplicação não uniforme do material, gerando assim uma certa instabilidade. Mas vemos com isso que existem aqui vários métodos para os rejeitos gerados serem depositados que não as barragens de depósito desses rejeitos em polpa, né? Então, prezados professores, né, responsável aí por 5% do PIB brasileiro, né, não só na economia direta, mas milhões de vagas de trabalho no Brasil, no mundo, né? Esse processo ele precisa acontecer, ele precisa acontecer. Nós dependemos de tudo na mineração, de tudo dos minerais para a nossa existência, né? E para que esse produto final ele chegue ao cliente da forma que o cliente deseja, que ele chegue da forma a qual ele vai ser utilizado, né? Nós precisamos dos processos de beneficiamento. E esse processo eles geram os resíduos, né? Que têm a necessidade de serem depositados. Contudo, nós percebemos que existem técnicas de disposição desse mesmo rejeito de uma forma mais simples, de uma forma seca, né? Que apenas demandará uma mudança, né? Talvez da planta, da estrutura da mina, porém, essas mudanças são minúsculas, né? Frente à preservação de vidas, de milhões de vidas, né? E a preservação de uma empresa livre de multas, de autuações, como nós vimos, né, tendo, principalmente aqui no nosso quadrilátero ferrífero. Para a elaboração desse trabalho, as 5 principais fontes utilizadas são barragens de rejeito no Brasil, de Joaquim Ávila, né, o site, né, a página do CETEM, Tratamento de Minérios, o nosso querido Arthur Pinto Chaves, né, Flotação, Estado da Arte no Brasil, o nosso queridíssimo Anderson Pires Duarte, né, Classificação das barragens e contenção de rejeitos de mineração e de resíduos industriais no estado de Minas Gerais em relação ao potencial de risco, né?
E as demais referências podem ser encontradas no trabalho enviado em PDF ao lado desta apresentação, né? Bom, por fim, prezados professores, eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos vocês e gostaria de fazer os meus agradecimentos de uma forma muito especial a alguns professores que já fizeram parte e ainda fazem parte da família Pitágoras, né? Então, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento a todos os professores que me acompanharam nessa jornada, né? Que me marcaram de certa forma. A Ângela Peralva, tá? E seus pensadores trazidos ao século XXI. A Valnice, Arthur e Adir, né? Os professores de cálculo e física, respectivamente. Eles desfaziam os nós que os números davam na minha cabeça de uma forma mágica, né? Ao meu querido professor Luiz Martins, a sua esposa Larissa, né, que dedicaram como nunca uma atenção extraordinária, um conhecimento dentro e fora de sala de aula que será muito relevante para o nosso curso. Um abraço especial para a pequena Helena, né? Ao meu querido Tiago Vassalo, que me acompanhou, creio eu que na decorrência desse curso foi o que mais esteve junto comigo. Muito obrigada, Tiago, pelo seu ensinamento, pelo aprendizado que você trouxe para a gente, não só para mim, como para os meus colegas. E gostaria também de agradecer a minha querida Rafaela Fernandes. Quantas saudades eu sinto de você, Rafaela, né? Do seu jeito doce, do amor que todos viam nos seus olhos quando você chegava para ministrar suas aulas. Bom, prezados professores, estou aqui agradecendo, encerrando a minha apresentação. Espero que possamos nos encontrar numa próxima e que essa fase passe logo para que nós possamos retomar nossas vidas e, se Deus quiser, nos encontrarmos em mais alguma disciplina ou, quem sabe, até no meio de trabalho. Muito obrigada a todos, boa noite e até uma próxima.